Glórias ao teu santo nome. Aleluia, Pai. Amém, irmãos? Glória a Deus. Como eu estava dizendo, que a verdadeira libertação é através da palavra, quando você conhece a palavra. Porque a religiosidade não é questão só das religiões que tem. Por exemplo, o catolicismo, o espiritismo, ou outras religiões, até mesmo no nosso meio, né? Que se for falar de religião, nossa religião é evangélica, e tem entre tantas e tantas denominações. Mas a questão não é a religião, é Jesus. Glória a Deus. Porque não foi a religião e não foi as denominações, né, que deu a sua vida por mim e por você. Aleluia, meu Quem Deus. deu a vida por mim e por você é Jesus na cruz do Glória a Calvário. Deus. Glória a Deus. Então é Jesus que nós temos que seguir. Aleluia. É Jesus que nós temos que ter como modelo de exemplo a ser seguido. Glória a Deus. Aleluia, Pai. E a única forma de ter Jesus Deus. como modelo a ser seguido é a sua palavra. Louvado seja Deus. Aleluia. É conhecer a palavra. Então, irmãos, conhecereis a verdade vos libertará, é o poder de decisão. Glória a Deus. Eu creio, Jesus. De querer ou não querer, de prosseguir ou não prosseguir, de uma escolha de fazer ou não fazer. Aleluia. Por exemplo, todos nós estamos aqui hoje prestando um culto ao Senhor. Alguém obrigou você a estar aqui? Não. Não. É um poder de decisão. Glória a Deus. Esse é o poder de decisão. É o poder da racionalidade, ou seja, a razão do domínio do meu ser. Eu decidi hoje estar aqui, prestar um culto ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, da mesma forma, eu decido. Se eu continuo bebendo a número 1 a 51, conhecendo Jesus. Se eu continuo na pornografia, se eu continuo no adultério. Se eu continuo dando trampique nos outros. Se eu continuo, né, trapaçando, mentindo, né, sendo um idólatra, adorando imagem. Idólatra também não é só adorar imagem, não. Tá no meio do futebol. Tá no meio das novelas, dos programas. Porque tem gente que troca uma partida de futebol por um culto. Um filme, um programa. E tem gente que idolatra, né? Personagens, cantores. E até no nosso meio. Pregadores e cantores. Tem irmãos que idolatram. Ou seja, só dá credibilidade aos famosos. Do mundo gospel. Isso também é idolatria. Então, o único exemplo de modelo a ser seguido em questão de fé e vida cristã é Jesus, conforme a sua palavra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas Paulo, ele pede para o povo de Corinto: olha, suplico-lhe que sejam meus imitadores. Em Hebreus 13:7, né? Observe os seus líderes que transmitiram a palavra a vocês, né? Observe o resultado da vida que tiverem e imite a sua fé. A liderança é o espelho para vocês. Glória a Deus. Muitos pastores não gostam de dizer ou têm medo de dizer. E eu sempre falo para o presbítero Kleber: liderança espiritual, igreja espiritual. Liderança carnal, igreja carnal. É simples. É simples, irmão. Então, os seus líderes é o exemplo de vocês. Por quê? Porque se seus líderes buscam verdadeiramente a Cristo, eles vão ensinar e incentivar vocês verdadeiramente a seguir a Cristo. Glória a Deus. Amado, eu não me preocupo de um dia ser grande, ou ter uma igreja enorme, ou até mesmo ser famoso, ser reconhecido. Eu não ligo para isso, eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para buscar a minha salvação e levar vocês à salvação. Glória a Deus. Eu estou aqui para pregar coisas espirituais e ensinar coisas espirituais. Glória a Deus.
Eu não estou aqui para formar ninguém famoso, nem cantor, nem pregador. Aleluia, Jesus. Né? Não estou aqui para ensinar teologia. Primeiro que eu não tenho formação teológica. Aleluia, Deus. Mas poderia ensinar. Tenho um pouquinho de conhecimento. Mas eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui tanto para buscar a minha salvação em Cristo. Glória a Deus. Ou seja, se eu morrer agora e Jesus vir, eu ser ressuscitado. E se eu estiver vivo até lá, quando ele buscar a sua igreja, eu serei arrebatado. Aleluia. Eu estou aqui para isso. Para incentivar vocês a buscar Cristo. E Cristo fazer morada em vocês. Glória a Deus. Eu estou aqui para isso. Mas a única forma de eu mostrar o caminho a vocês, o único caminho verdadeiro, que é Cristo, de João 14,6, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Leia a sua Bíblia. Pratique, obedeça e vive. É difícil? É. Por quê? Porque muitas das vezes, quando nós conhecemos a verdade, o que está escrito, nós temos que praticar. E para praticar, vai ter que renunciar a muitas coisas. Vai ter que deixar muitas coisas. Vai ter que mudar caminho, rota. Se eu andava para a esquerda, eu vou para a direita. Se eu andava para baixo, eu vou andar para cima. Se eu andava para trás, eu vou andar para frente. Cristianismo, o evangelho, é como eu sempre digo, é praticidade de vida. O cristianismo é para ser vivido. Ou seja, o evangelho é para ser vivido e o cristianismo é para ser praticado. Glória a Deus. Ou seja, se eu declaro que eu sou evangélico, mas eu não vivo o evangelho, eu sou apenas um religioso. Se eu digo que eu sou cristão, mas eu não pratico as doutrinas de Cristo, as doutrinas dos apóstolos, eu sou um falso cristão, eu sou só um religioso. Então meu evangelho não serve de nada, muito menos do cristianismo. Ou seja, a nossa vida é uma mentira. Nós estamos aqui brincando de ser cristão. Ou seja, somos apenas um religioso. Agora, quando a gente tem a consciência daquilo que nós conhecemos, que é a sua palavra, e aí a gente começa a mudar a rota, mudar algumas coisas da nossa vida, começar a deixar algumas coisas, ou seja, deixar certas amizades, porque o ditado do mundo, né? Que as más amizades levam assim para o caminho mau. Que é verdade mesmo. 1 Coríntios 15:33. Não se engane que as más companhias corrompem o bom costume. Por isso que nós vamos ser cristão. Porque você tem que andar com pessoas que te levam ao caminho de Cristo. Que incentiva você. Agora, não tem como ser cristão e andar com ímpio. Não dá, irmão. A questão não é que você vai desprezar a pessoa, mas não dá para andar junto, não dá para conviver. Não dá para compartilhar a mesma fé. Porque não bate. Então, as más companhias corrompem o bom costume. Então, muitas das vezes, você vai ter que se desfazer de certas amizades, de certas companhias, de certos colegas, de certos ambientes. Você vai ter que deixar de frequentar certos ambientes para poder seguir o modelo de ser um verdadeiro cristão, de viver o evangelho de Cristo. Ou seja, de imitar os ensinamentos, né, e as doutrinas dos apóstolos conforme a sua palavra. Porque se o próprio Jesus diz, né, se quiser me acompanhar, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, então a gente vai ter que renunciar a alguma coisa, vai ter que perder. E evangelho, infelizmente, você perde para depois ganhar. Glória a Deus, aleluia. Só o que ensina hoje, o que estão ensinando hoje que você ganha. É só vitória, é só bênção, é só glória. Amado,
Paulo, ele diz para o povo de Corinto, ó, suplico que sejam meus imitadores. A coisa é tão séria que 1 Coríntios 11:1 ele fala, ó, sejam meus imitadores como eu também sou de Cristo. Por isso que ele tem moral para falar. Quando o Paulo está dizendo, ó, sejam meus imitadores, que como eu também sou de Cristo, é que Paulo verdadeiramente imitava a fé de Cristo, conforme a obediência da palavra. Não é à toa que Paulo, ele trazia no seu próprio corpo a marca de Cristo. Então, o que Paulo ensinava e pregava, ele vivia, praticava e obedecia. Aleluia, meu Deus. Então, por isso que ele tem moral para dizer, ó, sejam meus imitadores como eu também sou de Cristo. Aleluia, Jesus. E Paulo, ele também não só pede para o povo de Corinto imitar a sua fé, mas quando ele ensina a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, nos versículos 10 e 11, olha que Paulo instrui a Timóteo. Você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e o sofrimento que eu enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, mas de todas elas o Senhor me livrou. Glória a Deus. Para você ver que não é fácil ser cristão. Olha que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito. Ó, ensino, conduta. Porque é através do ensino da palavra que você muda a sua conduta, o seu comportamento, o seu modo de vida, o seu estilo de vida. Glória a Deus. Você tem seguido de perto, Timóteo, o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança? E aí ele vai concluir. As perseguições e o sofrimento que eu enfrentei, suportei. Coisas que me aconteceram em Antioquia e com Listra. Por quê? Porque quando ele se converteu, ele começou a pregar o evangelho, ele foi perseguido. Ele foi perseguido, foi caluniado, foi difamado, foi apedrejado, foi açoitado, foi preso, passou fome, passou frio. Então ele está dizendo que as perseguições, o sofrimento que ele enfrentou em Antioquia e com Listra, quantas perseguições suportei, mas de todas elas o Senhor me livrou. E aí no versículo 12 de 2 Timóteo 3,12 ele conclui: de fato, todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então muitas das vezes quando você começa a corrigir, rota, mudar a rota da sua vida, corrigir conduta, comportamento, muitos vão te criticar. Então muitos vão zombar de você, até mesmo no meio da sua parentela, da sua própria família, vão zombar de você, vão dizer que agora você é careta, bebia da número 51, agora é santinho. Mas é Satanás na boca deles falando, para minar sua fé, para colocar você em desânimo, para você poder desistir do caminho. Olha lá, pegava todas, agora está lá solteiro, é para minar a sua fé. Porque Satanás não vai aparecer na sua frente. Ele vai usar pessoas. E muitas vezes das pessoas que estão mais próximo de você. Até mesmo na sua parentela. Por isso que muitas das vezes não é fácil viver o cristianismo. De viver o evangelho. Por causa dessas perseguições, dessas afrontas, dessas calúnias. Dessa renúncia da nossa própria natureza carnal, que muitas das vezes quer pecar. Somos tentados pelo que vemos e ouvimos. Somos tentados pelo que vemos e ouvimos. Então, muitas das vezes temos que tomar cuidado. O que tipo de programação, filme estamos assistindo?
temos que tomar cuidado que tipo de música estamos ouvindo. Porque somos tentados e atraídos pelo que vemos e ouvimos. E a única forma de resistir é buscando as coisas espirituais. Ou seja, os acessórios espirituais. Que eu sempre falo a mesma coisa. Leia a Bíblia, ore e vem para a casa de Deus. É simples. Sabe por quê? Os dias são maus. A gente sabe que na terra as coisas não andam boas. A humanidade nem sabe, porque veio a esse mundo e também nem sabe para onde vai. Para começar, a humanidade vive na imoralidade, na idolatria e na mentira. Hoje as pessoas dão muito mais valor aos bens materiais, às coisas, do que a própria vida, do que o próximo, do que o ser humano. Porque hoje em dia não tem mais afeto, não tem mais carinho, não tem mais compreensão, não tem mais paciência, não tem alguém que lute pelo outro, que persevere pelo outro, que estende a mão. Hoje a sociedade vive desse jeito. E o pior é que está contaminando as igrejas. E aí você vai entender, Mateus 24:12, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. E aí no 13 diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então persevere. Continua vindo para a casa de Deus. Continua lendo a sua Bíblia. Continua falando com Deus. Glória a Deus. Porque é aquele que perseverar, irmãos. Porque a corrupção do mundo entre a humanidade está contaminando as igrejas de Deus. Mas por quê? Porque muitos dos líderes deixou de pregar essa simples palavra aqui. Essa palavra, ela é santa, ela é poderosa, ela é sagrada, ela tem poder para transformar. Só que o que acontece é que muitos só querem pregar na teoria, na temática, na gramática. Ó, para vocês terem uma ideia, para ser obreiro tem que ter um básico de teologia. E tem mais, está exigindo os obreiros, né, saber português, saber gramática, conjugar o verbo. Amado, para que tudo isso aqui? Para que toda essa teoria? Agora o obreiro é obrigado a estudar português, gramática, saber conjugar para poder falar. Já não basta exigir a teologia. Amado, é lógico que 2 Timóteo 2,15, que o obreiro, né, procure se apresentar a Deus aprovado, que saiba manusear a palavra corretamente. Então a questão não é que o povo está aprendendo, é que o povo está aprendendo uma palavra que vai além do que está escrito. O ensino de Jesus é simples. Jesus pediu para nós se arrepender e se converter. E como é que se arrepende e como é que se converte? Conheça a sua palavra, é simples. Agora, se Paulo suplica ao povo de Coríntios, ensina Timóteo para imitar a vida dele, a sua conduta, o seu comportamento, é porque verdadeiramente ele vivia. E não é à toa que ele era perseguido. Aí você vai entender que Romanos 8:35, quando ele fala: quem me separar do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Porque é o que Paulo passou. Porque Paulo foi apedrejado, foi açoitado, foi preso, passou fome, teve sua roupa tirada em praça pública e apedrejado. Tudo que Paulo passou. Não estou falando que vocês vão passar por isso, mas algum tipo de afronta, de confronto, de dificuldade, de percas pode acontecer, pode vir. Mas aqueles que ainda não são libertos
pelo poder da palavra. Mas se você persistir, de vir para a casa do Senhor, de aprender da sua palavra, de você buscar na oração, o Senhor, Ele vai te libertar. Glória a Deus, aleluia. Basta você perseverar. Perseverar. É só perseverar. Louvado seja Deus, aleluia. Agora os irmãos compreendem que Evangelho é escolha, é decisão. E eu não posso decidir por você, eu não posso escolher por você. Você tem que decidir. Eu só estou dando a instrução. Eu só estou, atribuindo aqui o aconselhamento. Vai de você querer, obedecer, viver e praticar. É simples assim. Imitar não é fácil, mas precisa perseverar. Precisa persistir. Precisa insistir. E conhecereis a verdade vos libertará. É só ler a Bíblia, porque a Bíblia não proíbe nada, irmão. Aprenda isso. A Bíblia não proíbe nada. É você que toma o poder de decisão. Eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais isso para mim. Eu não vou andar mais naquele lugar. Eu não vou frequentar aquele lugar. Eu vou frequentar a casa de Deus. Eu vou aprender das coisas de Deus. Eu vou aprender da sua palavra. Eu vou buscar na oração, intimidade e relacionamento com Deus. É isso que eu quero para minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Vamos estar ceando a palavra de Deus, que é a ceia do Senhor. Eu peço que nosso presbítero Kevin, nossa pastora Mariana Dalva, a nossa irmã Camila, a nossa missionária Edilene,